Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Para aqueles que têm o Espírito de Cristo, do qual Deus nos atrai até Ele, enviando em seu nome o batismo com o Espírito e com fogo. O fogo que esquadrinha a intenção da mente e do coração e se derruba, desmiuça toda dureza do coração, um coração que foi embrutecido pelo pecado, como uma marreta que desmiuça e transforma num coração de carne. A promessa que derramaria do seu espírito e transformaria um coração de pedra num coração de carne, aonde a palavra diz que aqueles que seguem segundo o seu espírito, tudo é puro para aquele que segue naquele que limpa e purifica. A palavra diz que limpe-se mais ainda, santifique e purifique-se o coração. Os limpos de coração herdarão o reino dos céus. Assim como aqueles que o rejeitam, a sua consciência sempre os acusa como reprovados por não ter o entendimento do alto, porque dizem que conhecem a Deus, mas são reprovados nas atitudes. O entendimento é justamente, não basta dizer de boca que o conhece, mas é necessário demonstrar que houve o entendimento desviando do mal. E na verdade eles estão sempre sendo apanhados diante daquele que esquadrinha a intenção da mente e do coração como reprovados, ao invés de buscar um único fundamento que é Jesus Cristo, queiram causar ciúmes em Deus, colocando outros fundamentos segundo os seus deuses impossíveis de o justificar, porque aquele que conhece a Deus sabe que só existe um fundamento, que é Jesus Cristo. Ele se fez um Deus único, verdadeiro, através daquele que preparou um corpo, Jesus Cristo. Assim como aqueles que estão em unidade estão no Espírito, que é o Santo, que é Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, e está em unidade com Ele, e está sempre demonstrando como um culto de ação de graças, que não é um culto moldado por mãos humanas, pelos meros mortais, e tampouco está condicionado a marcar culto em templos feitos por mãos humanas, mas sim aqueles que demonstram pela atitude que houve um entendimento, que o confessa de boca, dia após dia publicamente, e demonstra pelas atitudes que houve um entendimento. Enquanto aqueles que o rejeitam não têm, tanto a sua consciência como a sua mente está pervertida, não, ainda que declare de boca que o conhece, não tem o entendimento do alto, porque somente através dele que se consegue desviar do mal. São sempre apanhados em falta, colocados na sua balança, porque ele pesa os espíritos. E aqueles que estão na sua canga, o fardo é suave, o jugo é leve na sua balança. Mas aqueles que estão segundo o jugo do opressor, estão oprimidos, pesados. Quando se coloca na balança, o Senhor os conhece, não passa desapercebido diante do Senhor. Esta é a forma de saber entre aqueles que, na verdade, falam no Senhor, mas não conhecem,
porque com o entendimento de próprios olhos são sempre achados em falta, colocado na balança. Suas palavras como atitudes são destituídas da sabedoria do alto. Se julgam ser sábios, mas segundo uma sabedoria terrena e diabólica, aonde só há dois senhores, ou sujeita ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor dos exércitos, que é Jesus Cristo, ou aqueles que o rejeitam estão segundo o pai da mentira, com entendimento cego, com uma escama em seus olhos, e quando se ouve a palavra é como que parábolas, porque ele não os revela, porque não se alcança a confissão da fé e tampouco o entendimento, que é desviar do mal, ao invés de sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, estão sempre seguindo aquele do qual juntamente com ele haverá choro e ranger de dentes, se não arrependerem dos seus maus caminhos, pois o Senhor traz o galardão sem demora. Assim vos diz o Senhor, quer segundo a conduta de cada um merece. Aquele que está com a conduta direcionado pelo Espírito reto, os planos sempre de fazer prosperar, os dias vão bens e longos nessa terra e se alcança a ressurreição do último dia. Aqueles que rejeitam, os dias lhes são abreviados, porque está escrito que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.